Indecifráveis amigos, preparem-se para a grande viagem. Sois os únicos sobreviventes diante da loucura. Os livros todos cantam em coro a morte térmica do universo. Tendes nuvens de neutrões à volta do cabelo. Boa noite, estamos aqui no canal Paixanalyticon de Daniel Hammer-Huisman, na lista temática O Estranho, e estamos hoje aqui numa atividade muito especial, e eu digo para vocês que eu sou Luiz Carlos Petri, filósofo, psicanalista, professor emérito da Pontifícia Universidade Católica. Estou aqui com meu amigo, o Daniel Hammer-Huisman, que é psicanalista, também é filho da PUC de São Paulo. E estou aqui abaixo com meu grande amigo e parceiro de pesquisas na área da semiótica, hipermídia, jogos, cultura, que é o professor doutor Pedro Barbosa, de Portugal, que é professor emérito da ESMAI, a Escola Superior de Música, Artes e Espetáculos do Porto, e da Universidade Fernando Pessoa, e que foi uma pessoa que tem um trabalho muito interessante, realizou seu pós-doutorado com Abraham Moles na França e é o tradutor de várias obras do Abraham Moles para o português, e é um semiótico extremamente considerado na Europa e tem uma pesquisa há mais de 20 anos com exossemióticas e seus derivados, que trata dos contatos, da presença, da interação com entidades alienígenas, extraterrestres, e nós vamos conversar hoje, em uma primeira mão, numa primeira vez, uma série de trabalhos com o Pedro Barbosa sobre isso, e eu vou pedir agora que ele se apresente para nós. Olá, Pedro, tudo bem? Olá, Petri, é um grande prazer revê-lo ao fim de vários anos da nossa colaboração na Hipermédia e em São Paulo. Eu não gosto muito nem sei como me apresentar, mas depois das suas palavras generosas, a única coisa que eu gostaria de dizer é que antes disso que referiu, esta pesquisa de cerca de 20 anos nesta área que me levou a estes últimos livros, teve como precedente uma atividade mais literária e portanto, já vem mais de 20 livros publicados, sobretudo no campo da poesia, eletrónica, ciberliteratura, teatro, ensaio. Portanto, essa foi, digamos assim, a minha atividade, além do ensino, a minha atividade durante quase até 2000, digamos assim, 2001. Isto que nos leva com certeza à nossa conversa é algo que percorre estes últimos 22 anos, ou 21, 22 anos para ser mais exato, que motivou uma metanoia, uma total reviravolta na minha vida e na maneira de estar no mundo, não é? Portanto, esta é, digamos assim, a última fase da minha vida e se calhar a mais dura, a mais desgastante, mas também a mais enriquecedora para mim, não é? Como foi, Pedro, a sua entrada nessa perspectiva de uma jornada exoterrestre ou com entidades alienígenas, como nós chamamos, né? Nós somos alienígenas para eles também, né? Exatamente, exatamente, nós somos também alienígenas para eles. Somos estrangeiros uns em relação aos outros, mas eles são mais alienígenas do que nós, porque eles têm conhecimento de nós, da história do planeta, etc. Estamos a falar de civilizações mais evoluídas do que aquela que existe na Terra como civilização humana, aquela em que estamos inseridos neste momento. Eu já não sei o que é um ser humano, eu digo estamos humanos, não somos humanos, mas estamos humanos. Portanto, nesta civilização em que estamos inseridos, em que estamos aqui a falar, enquanto nós estamos, digamos assim, o nosso telefone funciona de baixo para cima, os deles funciona de cima para baixo, e neste caso
eles têm muito melhor conhecimento da história da Terra e até da falsa história da Terra que nos é ensinada nas escolas, não é? Hoje estamos a redescobrir uma outra história do planeta muito diferente daquela que é, digamos assim, aceita academicamente, e, portanto, o facto de eu me ter desligado do ensino também me dá a liberdade para pensar de outra forma e não estar, digamos assim, limitado à formatação cultural que todos nós, de certo modo, sofremos. Portanto, eu vou ter que extravasar um pouco desse paradigma, não é? E, de facto, penso que isto traduz-se numa mudança completa de paradigmas cognitivos, de conhecimento. É necessário um outro paradigma cultural para aceitarmos na nossa vida esta relação com outras civilizações, outros seres de fora do planeta, civilizações mais evoluídas, seres que estão, digamos assim, noutra dimensão, portanto o contacto é sempre difícil. Isto implica outros modos de relacionamento, daí nesse trabalho, já há uns anos atrás, eu ter aplicado os conhecimentos que tinha no campo da semiótica, enquanto teoria da comunicação, numa perspectiva pansemiótica, digamos assim, um pouco na linha do Humberto Eco, e chamei-lhe exossemiótica, faltavam umas palavras, mas encontrei esta, que me parecia que se ajustava a uma forma de comunicação com seres não humanos, mas estabelecendo paradigma com outras áreas de conhecimento que estão agora a ser criadas, a exopolítica, a exopsicologia, a exodireito, enfim, tudo isso. Portanto, como a própria palavra extraterrestre tem às vezes uma conotação negativa, muito influenciada pelo cinema de Hollywood, da invasão extraterrestre, etc., eu hoje até prefiro falar em seres exoterrestres, para entrar dentro do paradigma do exo, que é alguma coisa que ultrapassa, digamos assim, os limites em que se circunscreve a nossa consciência planetária, não é? E como foi esse primeiro contato, Pedro? De que maneira você falou que houve essa metanoia, né? Qual foi a experiência, ou conjunto de experiências que aconteceram que desencadeou esse processo? Isto é uma vivência muito longa, muito difícil, uma aprendizagem que durou 20 anos. Eu hoje sei que isso já acontecia desde há muito tempo atrás, sem eu ter qualquer consciência disso, não é? Embora desde criança sempre tive um certo fascínio pelo cosmos, pela astronomia. Na altura não havia curso de astronomia aqui, ou melhor havia, mas era ligado às matemáticas. Eu nunca fui propriamente um vocacionado para a matemática, portanto não fui para a astronomia por essa razão, mas tinha esse fascínio pelo cosmos. E o Luís Carlos Petri, no nosso trabalho em hipermédia, sabe muito bem que desse meu fascínio. E, portanto, eu mesmo desde criança às vezes ia à varanda, como muitos de nós que temos esse tipo de experiências, não é uma experiência única, a minha, ia à varanda e olhava para as estrelas e dizia, olha, há de haver vida aí, não me importa que me venham buscar, mesmo que não volte, mas venham. E em 2001, mais propriamente em 2002, por um conjunto de sincronicidades, e estas coisas funcionam muitas vezes na base dessas sincronicidades. Aqui o Carl Jung teve um insight muito importante no seu conceito de sincronicidades. Muitas vezes esses sinais são manifestos através desse jogo de sincronicidades, desse labirinto de sincronicidades. E por um conjunto de sincronicidades, que não dá agora para contar, são muitos pormenores, mas que relato no livro, eu fui parar a Belém do Pará, convite de um hoje amigo e poeta também. Não sei se ele gostará que eu diga o nome, mas pronto, ele era professor na Universidade do Pará.
convidou-me para ir lá fazer um curso. Entre as pessoas que estava uma moça, enfim, muito atraente, com quem depois acabei por ter uma ligação. Fui parar à Amazónia, mais concretamente à ilha de Marajó, e vivi aí coisas absolutamente mágicas, não é? Eu, na altura, não tinha qualquer noção. Tenho aqui uns gatos a brincar e a fazer barulho. Portanto, eu não tinha qualquer consciência do que estava a acontecer, apenas achava que estava a viver coisas perfeitamente insólitas, mágicas, imprevisíveis, do género, por exemplo, o meu telemóvel não funcionava, no Brasil diz-se celular, não é? Não funcionava lá, e portanto eu não tinha meios de contacto, mas se eu precisasse de um táxi eu não podia chamá-lo, mas eu senti essa necessidade e um táxi dobrava a esquina e aparecia. E se eu quisesse, se eu precisasse de uma t-shirt às riscas amarelas e cor de rosa, eu virava-me para trás e estava uma na montra, eram assim coisas desse género. Bom, eu tinha sido avisado por esse meu amigo, o poeta, que era especialista, aliás, doutorado no imaginário amazónico, que eu ia viver coisas que na cultura europeia seriam difíceis de entender, não é? E assim foi. Ele, de certo modo, não só me proporcionou a ida lá, por esse conjunto de sincronicidades, possivelmente sem ter consciência disso, mas ele acabou por ser um instrumento, digamos assim, para que as coisas todas afluíssem ali. Esse contacto, eu depois tive uma abdução no hotel em Belém do Pará, de 3 dias. Eu na altura nem sabia o que era uma abdução, não é? Depois é que comecei a estudar esses assuntos para perceber o que estava a passar comigo. Mas isto aconteceu da seguinte forma: uma sexta-feira tivemos uma aproximação, essa moça subiu até ao meu quarto, depois despedi-me dela no táxi, fui no hotel, ela foi de táxi, e quando regressei ao quarto, a cabeça pesava-me de tal maneira que eu caí em cima da cama, como se a cabeça fosse uma pedra, em cima da almofada, e fiquei totalmente em estado de como é que é dizer, de ausência total. Acordei com um telefonema da recepção do hotel, dessa mesma moça, e quando despertei era segunda-feira, portanto estive 3 dias sem saber o que se passou. Mas acordei com uma indisposição terrível, vômitos, uma náusea insuportável, diarreia, febre, enfim. E eu até admiti que fosse uma espécie de febre tropical, qualquer coisa do género. Hoje sei que foi uma abdução, não é? Isto ainda em Belém do Pará. Depois fomos para a Ilha Marajó. Enfim, há muitas peripécias, eu relato isso tudo no segundo volume, creio eu, porque fiz um flashback, não é? Uma retrospectiva para esse precedente, porque nessa época, em 2002, não tinha qualquer consciência de que estava a passar-se comigo, e comecei a dar-me conta de que alguma coisa de muito enigmático estava a acontecer quando, já em Portugal, eu regressei com uma indisposição grande no avião, etc. Fui a médicos, andei com algo que os médicos não detectavam o que era, pensavam que seria uma virose. Tomei toda a casta de antibióticos durante 4 meses, era uma febre intermitente que me dava, mas eu fazia vida normal, era capaz de ir jogar ténis de manhã, mas depois dava-me uma quebra de tal ordem que eu tinha que dormir de tarde, assim, uma coisa estranhíssima. Bom, acontece que quando eu regressei, creio que em fins de setembro, estive lá cerca de um mês,
E também, durante esse mês, não fui picado por um mosquito, não vi uma cobra, não vi um crocodilo, não vi nada, fui protegido, super protegido, o que é absolutamente singular. Acontece que eu às vezes telefonava, às vezes ao fim de semana conversávamos, não é? Porque houve assim uma relação afetiva entre nós, e houve uma ocasião que o telefone não dava sinal, ou dava sinal de avaria, qualquer coisa do género. Liguei para as informações, para o Brasil, e disseram: esse telefone não existe, nunca existiu. Eu achei muito estranho, como nunca existiu, se eu tantas vezes, todas as semanas, ligava para aí. Não, este telefone não consta dos nossos arquivos. Bom, este foi, digamos assim, o primeiro clique que me fez pensar que, depois daquele mês mágico que vivi na Amazónia e no Pará, as coisas não tinham uma explicação fácil. Depois aconteceram coisas numa viagem a Cabo Verde e em 2004, precisamente, finais de 2004, surge, também do nada, um outro ser, que esse sim depois me começou a ajudar a ter consciência do que se passava, cujo nome era Adeni Sabah. O nosso amigo Petri ouviu-me muito falar dela quando eu estive aí das duas últimas vezes em São Paulo. Sabah, curiosamente, em antariano quer dizer mensageira, intermediária, enfim, tudo isso, portanto é significativo o nome Sabah, Adeni Sabah, e foi a partir de 2004, 2005 que comecei a tomar consciência de que o que estava a vivenciar não era com seres humanos. E foi aí que comecei a prejudicar na altura o meu trabalho no ensino, até que me consegui desligar e comecei a envolver-me na ufologia, encomendei livros de todo lado, Estados Unidos, Brasil, França, li tudo e mais alguma coisa para tentar perceber o que estava a passar comigo. Portanto, eu hoje posso dizer com segurança que hoje sei aquilo que vivenciei, na altura não sabia, não é? Portanto, assim, resumidamente, foi assim. Quando eu me apercebi que estava a viver coisas tão inimagináveis, não é? Que eu inconscientemente ou subconscientemente desejaria muito que acontecessem, mas não imaginava que iriam acontecer. E então comecei a elaborar uma espécie de diário de tudo o que ia ocorrendo, mas com esta preocupação, não a de contar mais uma história de contacto, como há muitas, não é? Mas a de documentar com as provas possíveis tudo aquilo que era narrado. Porquê? Porque achei que a minha experiência era tão insólita que eu me senti na necessidade de a partilhar com os outros que estivessem interessados em acompanhar esse tipo de processo. Portanto, talvez a diferença entre a minha vivência ou aquilo que escrevi sobre ela e aquela que outros tiveram, mas não escreveram sobre isso, é eu ter tido, na altura, a intuição de recolher as provas possíveis desse contacto. E, portanto, o livro é, de facto, uma narrativa desses. Vai até 2012, estou a preparar agora um outro, que será O Despertar dos Híbridos, que dá continuidade ao que se passou, porque tem imensa documentação, de 2012 para cá. Portanto, essa experiência começou no Brasil e depois decorreu em Portugal também, e estes últimos livros, que não têm nada a ver com os livros que escrevi no passado, são realmente essa tentativa de partilha, mas também de comprovação, de documentação possível dessa experiência. Se houver oportunidade, eu posso até partilhar aqui 2 pequenos vídeos de apresentação dos livros, dar uma ideia da temática e do meu objetivo com esses livros, não é? Não sei se consegui assim fazer um voo do azul sobre esta situação.
Sim, na verdade, tudo isso é bastante entusiasmante, né? Assim, eu também sempre fui um entusiasta, né, do tema OVNI, extraterrestres, né? Já vi alguns Vai objetos, ser. e inclusive faz alguns anos, durante um atendimento clínico, né, aqui em São Sim. Paulo, eu usava o terraço aqui do consultório, e eu subia com as crianças, às vezes, para fazer atividade com tinta, com água, pinturas nesse terraço. Era umas 5 horas da tarde, a gente subiu a escada e tinha uma esfera metálica, estática, flutuando, e ela emitia uma luz verde-limão, Uhum. metálica. E eu, que sou entusiasta do assunto, eu comecei a levantar os braços. Oh, olha eu aqui, né? Não sei o quê. E ela começou a zigue-zaguear, como se ela Uhum. tivesse copiando os meus movimentos, assim, com os Uhum. braços. O garoto começou a ficar um pouco com medo, que estava comigo, né? O meu paciente. Eu tentando acalmá-lo, mas tentando ao mesmo tempo não cortar a experiência. E aí a esfera, ela mudou de cor e ficou preta e começou a pulsar uma luz violeta para mim, né? Vai ser. Não tinha hélice, não emitia som, era do tamanho de uma cabeça de um ser humano. Uhum. Mas E tinha uma estrutura sólida ou sólido, sólida? era Uhum. metálico, né? Uhum. Vamos. E foi a experiência mais fantástica que eu tive na minha vida, né? Então, eu frequentava, né, esse terraço, e justo antes de eu subir lá, eu tive uma sensação de que eu precisava deixar o celular em cima da mesa. Então, Uhum. eu subi sem o celular, né? Então, não sei se tem alguma ligação, enfim, né, com isso, mas talvez não quisesse ser filmada, sei lá, né? É O possível, contato, né, iria se sim. perder, né? Mas é curioso que durante estes anos que eu tenho investigado tudo isto, não é? Não só tentar perceber o que se passou comigo, mas também num centro de investigação que eu integrava e de que fui até certo ponto cofundador do Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, que era a parede de meias, ficava a parede de meias na universidade com outro centro de ciberliteratura, que esse sim era a área em que eu trabalhava na época, e criei um núcleo dentro do centro que chamei Abdupor, Abduções em Portugal, para ajudar, ou pelo menos ajudar, não no sentido propriamente de ajudar, mas enfim, estas experiências são tão difíceis de integrar no nosso cotidiano, no nosso meio profissional, familiar, de amigos, etc., que a maior parte das pessoas acabam por se remeter a um ostracismo completo. E eu verifiquei que, mesmo aqui em Portugal, há muitos casos, acompanhei vários casos, não necessariamente de abduções, mas casos sem explicação dentro dos padrões de conhecimento que nós normalmente mobilizamos, casos interessantíssimos, tenho imensa documentação sobre isso. Mas o simples facto das pessoas partilharem a sua experiência com alguém que as compreende ou que passou por algo parecido, faz com que as próprias pessoas deixem de duvidar da sua insanidade mental, porque isso também aconteceu comigo, não é? A minha filha, por exemplo, quando terminou a licenciatura em Psicologia, fez uma tese de licenciatura anonimamente, mas sobre o pai. Porquê? Ela sabia, eu falava com ela, de coisas tão estranhas que ela achava que o pai precisava de parafusar alguma coisa na sua cabeça. E então foi uma espécie de, no campo da psicologia clínica, que era a área de fazer testes, a ver se a pessoa era uma pessoa que tinha os parafusinhos bem apertados. Não é? Alguns lá estariam um bocadinho soltos, mas enfim, todos nós temos um parafuso solto, não é? Agora, isso mostra bem a própria dificuldade de falar com as nossas pessoas mais próximas, quer dizer, eu senti também esse ostracismo e, portanto, esse centro, esse núcleo de Abdupor foi um pouco
não só de investigar outros casos aqui em Portugal, fazer não digo um mapeamento, mas um rastreio de casos, chamemos-lhe anómalos, não é? Ou pelo menos invulgares, mas também eu sabia que o simples facto das pessoas terem um interlocutor que os ouça, e eu estou a falar com 2 psicanalistas que sabem muito bem isso, é uma primeira ajuda para que as pessoas se comecem a abrir e ultrapassem as dificuldades desse tipo de vivências. Eu passei por isso e tentei ajudar outros que estariam na mesma situação, não é? Portanto, agora perdi-me, não sei. E o que eu queria dizer era isto. Realmente verifiquei que eu hoje praticamente só consigo dialogar com pessoas que têm as suas próprias experiências. Porque quem não tem experiências duvida tanto que a gente depois querem provas. Ora, eu discuti até no livro a noção de prova. A noção de prova é uma coisa tipicamente humana. Porque para seres telepatas numa civilização que tem uma comunicação telepática, a noção de prova não existe, eles não têm, não compreendem o que é uma prova. E às vezes mandavam fotografias como sendo uma prova, mas a gente sabe que uma fotografia pode ser forjada hoje, então com o meio digital, mais do que nunca. Porquê? Porque numa sociedade telepática, numa cultura, numa comunidade telepática, não se pode mentir, não é necessária a prova, porque a comunicação faz-se mente a mente, digamos assim, de consciência a consciência. Isso traz algum desconforto, isso trouxe-me, porque eu às vezes sabia que eu estava a ser, digamos assim, como é que é dizer, visto na minha intimidade, não é? Sem ver. Hoje para mim isso é uma situação normal, até porque esses seres têm também as suas regras, também há contra a telepatia, enfim, isso tem uma ética também, não é? Portanto, eu posso mostrar até alguns exemplos de escrita antariana, etc. Isto para dizer que é muito fácil nós conversarmos, e geralmente a conversa flui com pessoas que têm essa abertura mental, e muitas vezes quando há esse tipo de experiências, como essa, podia ser uma sonda, não sei, é uma espécie de clique que eles fazem à pessoa para ver, será que esta pessoa é capaz de, a partir daqui, ter uma abertura mental? E é esse clique que muitas vezes é feito um avistamento, isto, aquilo. Há pessoas que reagem bem, outras que reagem mal, e é em função disso que eu penso que é uma espécie de sinal para ver como é que a pessoa reage, e portanto é fácil falar com pessoas que têm uma experiência, seja ela qual for, mas desse tipo, mas é muito difícil falar com pessoas que estão completamente vedadas a esse tipo de experiências, porque não falamos a mesma linguagem, não é? Portanto, vejo que é fácil. O Petri, já nos conhecemos há muitos anos, somos amicíssimos, tivemos um trabalho em comum também com ambientes cósmicos na nossa hipermédia, e portanto, sei que é fácil a nossa conversa poder fluir, não é? E Pedro, o que você poderia nos contar de revelações aí sobre a origem desses seres, porque o contato com você, como que o universo funciona, como são essas viagens espaciais, questões biológicas, você falou que a história do planeta é outra, que tipo de informações você poderia nos trazer de impacto, né, vamos dizer assim, de modo geral, em relação a quem eles são, a humanidade, essas coisas. Pois, isso dava para um mês de conversa, não é? Bom, Se linhas gerais. houver outras etapas de conversa, podemos aprofundar certas coisas. Na perspectiva que eu hoje tenho,
Isto foi um work in progress, portanto, na altura, quando comecei a ter a consciência do que estava a vivenciar, e foi algo muito difícil, muito pesado, mas eu hoje tenho, não diria a convicção, mas como é que é dizer? Certeza também não tenho, porque as nossas certezas estão sempre em evolução, estamos sempre a mudar de opinião, e aquilo que pensávamos em 2005 já não é o que pensamos 15 anos depois. Mas aquilo que eu penso hoje sobre o que vivi em 2005, o nosso amigo Luís Carlos Petri é testemunha, quando eu estive em São Paulo, por causa do nosso trabalho em hipermédia, eu queria ir a uma base em Goiás, a uma base, como é que é dizer, subaquática, mas onde estavam vários seres não humanos, não é? Portanto, chamemos-lhe exoterrestres, e é uma base no interior de Goiás. Eu não posso, acho que não devo dar a localização exata, mas tenho essa localização exata. Uma base que fica no fundo de um lago. Posso mostrar até a fotografia desse lago, tenho aqui alguns materiais que posso mostrar, partilhar, onde se vê uma nave a descer ou a subir, não sei, mas que está fotografada, a entrar na água, a sair, penso que a entrar, e eu fui convidado a ir a essa base. Felizmente, o Petri, eu mostrei-lhe alguns áudios da ADNI, a ADNI de certa maneira desviou-me de ir lá, e hoje sei que seria um risco realmente ter ido, portanto eu não estava preparado para o que ia lá vivenciar. Eu presumo que essa abdução, que foi a mais difícil, a mais longa pelo menos, de 3 dias no Pará, essa virose, entre aspas, porque não era uma virose, não é tanto assim que os antibióticos não surtiram efeito, mas foi passando, teria sido uma espécie de vacina que eles dão para nós ficarmos imunizados a determinadas situações, um ecossistema diferente daquele em que nascemos. Isto é uma suposição, não estou a dizer que tenha sido, mas admito que possa ter sido algo do género. Uhum. O que é curioso é que, depois de muitos exames médicos, e tenho essa documentação médica no livro, portanto a minha preocupação foi mostrar, narrar, mas fundamentar a narrativa na documentação possível. E tenho até no livro análises que fiz, e foi detectada, inicialmente os médicos puseram a hipótese de ter sido uma prostatite aguda, qualquer coisa do género, mas depois verificou-se que havia vestígios de uma inflamação nas vesículas seminais. Ora, isto é muito curioso, e foi aqui que eu comecei a fazer a ligação com as abduções, porque é sabido que as abduções tinham, nessa época, hoje estamos numa outra etapa, mas nessa época as abduções tinham, sobretudo, como objetivo a retirada de sêmen dos homens ou de óvulos nas mulheres. E, portanto, a partir do momento em que essa inflamação nas vesículas seminais foi detectada, isso fez-me compreender que um determinado ser, que entretanto nasceu, híbrida, uma filha híbrida, se relacionava com esse episódio, não é? Portanto, enfim, isto é um puzzle terrível, não é? Que a gente vai montando aos poucos, mas faltam sempre peças, não é? Faltam sempre peças. Portanto, é como quando subimos uma montanha, não é? O nosso horizonte vai-se alargando, vamos vendo cada vez mais longe, mas há sempre o mais além. Portanto, há sempre peças que faltam no puzzle, não é? Pedro, existem seres híbridos hoje no planeta Terra, o que significa que eles são o resultado de uma união entre um terrestre e um extraterrestre. Poderia falar mais sobre isso?
Sim, isso é uma questão muito delicada, mesmo no campo da ufologia, porque eu hoje posso dizer de forma garantida, não sou só eu, há muitos ufólogos que sabem disso, não é? Que há muitos seres que passam por humanos, não é? Mas que não são humanos. E podemos nos cruzar com eles na rua e não nos apercebemos à primeira vista. Eu tive a oportunidade, foi-me permitido, a partir de 2008, foi-me permitido entrar, digamos assim, na intimidade, no apartamento onde a Deni Sabah vivia. E tenho aqui algumas fotografias, depois posso mostrar algumas coisas de como é estranha a sua vida particular, mas era muito engraçado. Eu às vezes estar, por exemplo, num restaurante, o mais difícil foi adaptar-se à alimentação humana, fingia que comia, não é? Mas no restaurante eu sabia que não estava com um ser humano, mas os empregados do restaurante não imaginavam que aquela pessoa que estava comigo era um ser extraplanetário. Isto era uma sensação assim muito insólita e divertia-me muito por dentro, não é? Eu posso mostrar fotografias que ilustram isso e posso mostrar até uma fotografia em que se vê claramente como esse ser, a Drica híbrida, se revela na sua fisionomia demasiado perfeita, não é? A própria textura da pele, por exemplo, não tinha poros, não tinha pelo, como se fosse quase, como é que se diz, de silicone. A temperatura corporal normalmente era mais fria. São tudo coisas, pequenos sinais que eu fui detectando, até que já na fase final do meu relacionamento com a Deni Sabah, pedi-lhe uma mecha de cabelo para fazer a análise de ADN, e tenho uma análise de ADN feita no laboratório aqui da Faculdade de Medicina. Depois poderemos também falar sobre isso, não é? Mas se puder partilhar algumas imagens, eu posso mostrar um ser híbrido. Legal, pode ser, boa. Vamos ver se eu me adapto aqui ao sistema de partilha, que vou começar pelo fim, não é? Estou a falar com dois psicanalistas que geralmente estão habituados a lidar com os seus pacientes no final, não é? Portanto, vamos fazer do final para o princípio. Vou mostrar aqui algumas fotografias, vamos ver se eu sei partilhar isto. Aqui esta, lá ver se eu sei como partilhar. Ora bem, agora o que é que eu faço, Petri, para partilhar? Tenho aqui a fotografia aberta, agora eu tenho que ir ao... Descer, compartilhar com o mouse, embaixo. Ora, mas eu não estou a ver aqui a possibilidade de partilha, porque as nossas imagens... eu estou aqui na pré-visualização e não dá para ampliar aqui o zoom. Onde é que eu tenho o zoom? É aqui. Ora, será que partilhei? Sim, apareceu. Pronto. Agora poderá perguntar-se, porquê é que os seres que eu posso mostrar têm esta fisionomia tão perfeita, tão sedutora? Porque estamos a lidar com seres, digamos assim, energéticos, não são seres físicos. E eles conseguem, no seu plano, num plano extradimensional, densificar-se e, portanto, assumem a forma que querem.
se quiserem, se a sua missão for a de seduzir um humano, naturalmente adotam uma figura sedutora. Por isso há este paradoxo de eu às vezes mostrar sempre fotografias extremamente cativantes, mas também podem assumir outras formas, de golfinho, por exemplo. Eu relato isso no livro. O golfinho, até porque eles, neste caso, o meu contacto é com seres de Antares, seres antarianos, por isso o segundo volume chama-se mesmo Miragem Estrela Antares, mas há outras civilizações presentes aqui na Terra, não é? Eu prefiro falar daqueles que conheço melhor. Os outros conheço por estudo, por leitura. Mas posso mostrar, partilhar outras fotografias de seres híbridos. Vamos lá ver se eu me entendo. Eu devia ter, por exemplo, aqui, ver se consigo partilhar isto. Será que partilhei aqui? Sim, Apareceu. Sim. É muito insólito esta figura de uma Índia, mas em Portugal. Isto era numa gruta aqui no Algarve, no sul de Portugal, onde eu tinha este encontro. E, curiosamente, este ser, que era um ser de uma ternura incrível, como todos os antarianos, são seres de amor, e ela aparecia ao nascer e ao pôr do sol nesta gruta. Aqui não se vê bem a gruta, só se vê aqui a parede da gruta. E os turistas, ela ia para lá, ficava ali estática, quase que a fazer yoga, meditação, não é? Era uma figura que não passava despercebida, não é? Que não é muito vulgar uma Índia em Portugal. E ela vinha da água, vinha e ia para a água, porque isto é a ligação à água, depois poderemos falar. E daí a questão dos golfinhos, etc. E nesta gruta, os turistas viam-na passar, sempre sorridente, e passavam uma telenovela em que havia uma personagem, uma protagonista que era Stella ou Estrela, não estou certo. Petri. Alet Sator, Stella. E então ela passou a ser apelidada como Índia Estrela para os turistas. Isto foi durante um ano, creio que em 2008, 2009, em Portugal. Aqui posso mostrar uma fotografia já agora da Deni Sabá. Vamos lá ver se eu me entendo com a partilha. Consegue-se ver? Compartilhar. Vê-se aqui a fotografia? Sim. Pronto, ela está, isto foi aqui no Porto, uma ocasião que ela veio à minha casa, esteve aqui 3 dias, mas eu tinha sempre que ir buscar ao mar, porque de noite ela ia para a água, não sei como, saía da cama e aparecia no mar. E estava aqui, depois tinha muita dificuldade em suportar a luz solar, por isso os óculos escuros, e estava a receber energia, possivelmente energia prânica, como diriam os hindus, não sei. Vou partilhar mais uma fotografia da Adeni. Olha, isto é na gruta também, de tal Índia Estrela, não sei se... Será que está partilhada? Tá sim. Repare-se na textura da pele, completamente lisa, de uma perfeição que não é que não é humana, portanto é realmente artificial. Mas assim é um primeiro contacto, o toque é assim como... Estão a ver uma pessoa que sai da água do mar fria, que fica a pele fria? Pronto, era essa a sensação que dava. Posso mostrar aqui, já agora partilho várias deste caso. Esta já mostrei. E você percebe na hora que ela é de Antares?
Não, isso foi um processo de muitos anos, não é? Tá. E foi um processo, e não fui eu que percebi, foi-me explicando, não é? Tá. Aqui, vamos lá ver se eu partilho bem. Está partilhado. Esta é a Deni Sabá, a passar energia quando ela veio do mar, portanto ainda estava a adaptar-se. Isto foi nessa ocasião em que ela veio aqui a casa, ao Porto. Vou partilhar aqui aquela situação insólita de estar no restaurante, eu não sei se terei aqui, acho que não pus aqui essa do restaurante, não tenho, mas posso mostrar aqui uma outra, por exemplo, que não é a Deni Sabá, eu depois posso falar desta. Esta é Chuncha Pchvá. Chuncha em antariano quer dizer força, energia. Esta Chuncha veio substituir a Deni quando ela partiu. Partir, na perspectiva humana, é morrer, não é? Mas tinha uma energia muito diferente, não era aquela energia doce da Deni, e eu distingui-as pela energia, porque eram clones exatamente idênticos, como gêmeas. O que é que ela está a fazer aqui? Isto é da Ponta da Piedade, um local altíssimo, tem aqui uma falésia enorme, e depois posso dizer porque é que elas apareciam na Ponta da Piedade e nesta zona do Algarve, sul de Portugal, mas mal chegou ali quase ao precipício, ela começou a dançar. Eu tive pena de não registrar a dança, que era lindíssima. Para ela, estava a fazer uma saudação às águas. Uma vez mais, aqui a importância das águas para eles. E já agora, há aqui muita coisa que eu podia mostrar, aqui uma mais íntima em minha casa. Já não sei partilhar outra vez. Como é que se partilha isto? Já está aberto, já está aparecendo a imagem. Está? Tá. Pronto, isto é a minha casa, portanto, é só para mostrar como estes seres são seres de uma ternura inigualável, não é? E então a filha híbrida, ou outros filhos, mas essa filha híbrida foi o ser mais de uma pureza, não tenho palavras para a descrever, não é? Esta é uma característica dos antarianos, ou dos antarianos que eu conheci, pelo menos, não é? Porque há outros seres, outras civilizações aqui presentes negativas também. Isto não é tudo idílico, não é? E o grande problema é que há os seres da luz e da antiluz, os bons e os maus da fita, não é? Pronto, isto são alguns exemplos, mas tenho aqui outros materiais que posso mostrar, por exemplo. Talvez fosse interessante eu mostrar alguns exemplos da escrita deles. Sim. Embora eles sejam seres telepatas, também usam a escrita, mais como registro, enfim, mas vou tentar partilhar, vamos lá ver se eu... Mas você se comunica por telepatia ou só eles que podem ler a sua mente? Eles leem a minha mente. Você não consegue ler a deles, é isso? Quando estão em forma humana, convivo com eles como se fosse de humano para humano, não é? Quando não estão em forma humana, como é o que acontece agora, de há uns anos para cá, há outro tipo de sinais, depois podemos falar sobre isso. Mas nesta fase, eu às vezes conto esta história que ajuda a compreender porque é que eles se manifestam em forma humana. Eu percebi isso num documentário que estava a assistir, naqueles programas sobre animais da National Geographic, de um biólogo que estava a estudar o comportamento de uma alcateia de lobos na Sibéria, salvo erro. E ele descobriu que os lobos não identificam o ser humano pela visão, mas pelo olfato. E então, para ele se inserir na alcateia, vestiu uma pele de lobo e eles aceitaram-no na comunidade dos lobos.
Ora, é um pouco este o processo que seres exoterrestres adotam para se inserirem no nosso ecossistema. Para comunicarem connosco, assumem uma forma compatível com o ecossistema da Terra. Pode ser de golfinho, pode ser de ser humano. Se estiverem em forma humana, é fácil comunicar. Se não estiverem, bom, aí já a comunicação é extradimensional, isso já seria outra conversa, não é? Mas deixem-me partilhar aqui um bocadinho o sistema de escrita, que é curiosíssimo. Por exemplo, isto aqui, não sei se consegue ver. Consegue-se ver a palavra? Sim. Isto é traduzido na nossa fonética, seria qualquer coisa parecida com lantanos ou lantanos, que é a tradução na linguagem humana, nas nossas capacidades fonológicas, de algo que é uma espécie de música, ou melhor, de estado vibracional, porque no fundo tudo isto é vibração, e é o modo como eles designam os indígenas do planeta Terra. Os indígenas quer dizer os habitantes não, os nativos do planeta, não tem sentido pejorativo. Agora, eu vi a Adeni a escrever isto a uma velocidade incrível, não é? Impressionante como é que ela conseguia. É curioso este símbolo aqui, que é muito parecido com o símbolo chinês de sol. No entanto, não é uma escrita ideográfica, nem fonética, nada, tanto quanto eu pude entender, espero não estar a dizer uma coisa errada, mas pelo que me foi dado a entender, isto é, digamos assim, a projeção no plano visual do estado vibratório da mente deles. E, portanto, a vibração mental pode traduzir-se em vibrações sonoras ou traduzir-se nesta forma visual. Por que é que eu digo isto? Vou tentar mostrar aqui o nome Sabá. Vamos lá ver se eu... Será que está partilhado? Sim. Tá. Tem aqui duas formas de escrita completamente diferentes. Reparem aqui neste símbolo, que é exatamente o outro que eu mostrei, parece o sol, não é? Da escrita chinesa. Não sei se há alguma relação, presumo que não. Mas porquê é que esta mesma palavra tem estas duas formas de escrita tão diferentes? Porque esta escrita não representa só a ideia, o nome, representa também o estado emocional da ocasião em que a palavra é escrita. Portanto, eles não dissociam a parte que nós diríamos emotiva da parte racional e, portanto, uma palavra pode ter formas diferentes. Nós também escrevemos de forma diferente, como se estivermos nervosos ou calmos, mas é estranho realmente como estas duas formas de escrita são a mesma palavra. Isto é a minha interpretação, não sei se estou a dizer alguma coisa menos correta. E já agora vou mostrar aqui a palavra chuncha, não sei se consegue ver. Sim, dá para ver. Pronto. Eu vou ampliar, assim vê-se melhor. Sim, melhora. Pronto, isto é como eles escreveriam, ou como ela a Deni escreveu, e eu via, portanto, via escrever, pedi-lhe para ela me mostrar como é que escrevia, e pronto, este, foi-me dito que é o nome de Chuncha, não é? Bem, vou interromper o compartilhamento. É Chuncha, Pedro? Chuncha. Mas Chuncha, qual é o significado? Qual que é mesmo? força e energia. Ah, força e energia. Umas vezes vinha a Deni, com uma energia muito mais doce, não é? Para quando a missão era mais difícil, exigia
outro tipo de capacidades, vinha a Chuncha. Eram iguais fisicamente, mas a energia era diferente. É como se habitassem o mesmo corpo. Porque você mostrou fotos de duas mulheres diferentes, né? Ou três. Eu, como disse, eu já não sei o que é um ser humano. Falemos em ser, não é? São manifestações, a meu ver, são manifestações diferentes do mesmo ser. Porque elas são parecidas, Então, né? Elas são bem parecidas, as era como se três. fossem gêmeas. Pois é. Eu, uma ocasião, fiz uma brincadeira, estão-me aqui a ouvir, por isso elas também sabem disso, portanto eu não vou contar nada que eles não saibam. Mas uma ocasião que eu tinha ido ao Algarve, e quem foi ter comigo foi a Chuncha, porque eu sentia a energia assim um pouco agressiva e tal, e disse-lhe, tu és a Chuncha, não és a Adeni. E ela disse, você está muito intuitivo. Bom, depois eu tive que ir a um multibanco levantar dinheiro, saí do carro e ela ficou no carro. Mas eu, enfim, a minha parte de investigador não é destas coisas estranhas. O que é que eu fiz? Tinha na mochila um gravadorzinho pequeno e enquanto me ausentei do carro deixei o gravador ligado a ver o que é que acontecia na minha ausência. Infelizmente, com o roçar da mochila e do assento e tal, ficou uma gravação muito ruidosa. Mas eu ouvi falar uma língua para mim totalmente desconhecida. Só percebi duas palavras. P, que é como ela me chamava, Pedro, elas tratavam-me por P, e Chuncha. E quando eu me despedi, porque eu vinha para o Porto, eu perguntei, quem é que estou? Não, depois é que perguntei, de quem é que eu me despedi? Da Chuncha ou da Adeni? Você despediu-se da Adeni. Qual foi a minha conclusão? Enquanto eu me ausentei do carro, elas trocaram de corpo, ou melhor, os dois seres habitaram o mesmo corpo alternadamente. E então a Chuncha foi substituída pela Adeni. Isto é assim muito louco, mas foi assim que eu tive que interpretar a situação. Está a ver a dificuldade de nós... Mas esses são seres de energia, então, para eles... Sim, eles são seres, digamos assim, a sua forma natural, eles são seres, ela definiu-se assim, eu sou um ser informe, quer dizer, sem forma. E, portanto, assumo uma forma que quer. Perfeito. É como... eu costumo dizer assim, e o Petri sabe bem, porque nós trabalhamos, e sobretudo ele trabalhou muito com eletrões na hipermédia, não é? Nós dominamos bem a tecnologia dos eletrões, no digital, na computação. Eles dominam o átomo e as moléculas. E, portanto, é para eles tão fácil criarem um ser matérico como nós criarmos uma imagem digital. Fiz-me entender? Mas eles são extrafísicos ou são dimensões... São extrafísicos. São extrafísicos. Exatamente, são extradimensionais, melhor dizendo, não é? E isso tem alguma relação com Deus, espiritualidade ou algo assim? Não. Sim. A ufologia, aquela que eu chamo de ufologia factual, aquela que colige factos, etc., que é dita, entre aspas, científica, a meu ver, é científica apenas no sentido positivista da palavra, não é? E nunca consegue decifrar o puzzle. Porquê? Porque é uma componente extrafísica e que entra no domínio da espiritualidade. Eu não gosto muito da palavra, porque tem às vezes conotações religiosas que podem ser complicadas de gerir. Mas é necessário, de facto, nós
aceitarmos que a realidade não é só a realidade física e, portanto, esta fenomenologia não pode ser estudada só no plano físico. E quando passamos para outros planos, entra aqui a questão da espiritualidade, se quisermos, portanto, a nossa componente anímica ou consciencial, enfim, como queiramos chamar, é absolutamente necessária para nós entendermos estes fenómenos, que só são estranhos quando nós queremos vê-los a partir do plano puramente físico. Depois deixam de ser tão estranhos. Mas eu tenho que dizer que eu estou a falar dos seres com quem contacto, que são lantarianos, mas também já conheci reptilianos e greys, etc. Nem sabia que eram, não é? Porque eles estavam em forma humana. Eles também têm acesso a essa tecnologia ou a esse processo de... É o chamado shape-shifting, não é? Eles conseguem mudar de forma. Por isso a questão dos híbridos é muito complicada, porque há híbridos, digamos assim, dos seres negativos e há híbridos dos seres positivos. Depois posso falar sobre o plano antariano para o planeta, não é? Tentando resgatar o planeta da crise que estamos a atravessar. Deixe-me dar um exemplo que talvez seja interessante para o momento que estamos a viver. Aqui na Europa estamos mais perto desta guerra, neste conflito na Ucrânia, não é? E em 2005, a Adeni deixou escrito no diário uma frase que está no livro, e eu depois gostava, se não se importar, de partilhar esses 2 fragmentos de vídeo que a editora fez e que me pareceram bem feitos, que dão uma ideia do objetivo do livro. E logo no início, creio que no 2º capítulo, eu cito essa frase que a irmã, entre aspas, da Adeni, que não era irmã, era um ser com quem ela partilhava o apartamento e que não tinha a menor consciência destas coisas, ela morreu com um processo canceroso, enfim, depois voltou. Portanto, este processo de vida-morte é uma coisa que para eles é reversível, não é? É só manifestarem-se, voltarem a manifestar-se aqui, não é? Portanto, nós é que vemos a coisa de cá para lá. E essa frase, percebi que era uma frase sibilina que ficou gravada na minha memória. Eu destaquei-a no final do capítulo, porque eu sabia que aquilo era a chave de alguma coisa. Era isto: pela boca da serpente, o grande do Oriente engolirá o grande do Ocidente. Isto em 2005. Quando começamos a pensar o que está a acontecer agora, 17 anos depois, faz todo sentido. E até um sentido, depois eu fiz ligações, por exemplo, várias culturas, todas as culturas têm o seu apocalipse, não é? Fiz ligações, por exemplo, àquilo que está escrito na Torá, na Bíblia na judaica, na guerra de Gog e Magog, do Armagedão, enfim, tudo isso. E segundo a Torá judaica, essa guerra final, Gog e Magog, o Armagedão, será travada entre um bloco, o Oriente e o Ocidente, não é? Eu tenho um amigo judeu que estuda os códigos da Torá e discutimos bastante isso. Ele tem um programa que lhe foi enviado até pelo professor Eliyahu Rips, da Universidade de Jerusalém. Conheço, do Código da Bíblia, né? Exatamente, os códigos da Torá. E, enfim, um dia também podemos explorar esse campo que é muito interessante. E eu relacionei essa frase com essa tradição da guerra de Gog e Magog. Ora, quando eu começo a observar o que está a acontecer em termos geopolíticos neste conflito da Ucrânia, o que é que nós vemos? Que o bloco da Rússia
é chamada Eurásia, e o risco de se juntar à China vai fazer, porque a Rússia fala no Ocidente, o Ocidente contra o Oriente. Portanto, para mim, para nós que estamos aqui perto da Rússia, mais do que no Brasil, a cultura russa para mim é europeia. A música, os clássicos russos na literatura, pintura, quer dizer, para mim a cultura russa é europeia, mas eles não se consideram assim. Eles veem-se mais do lado do Oriente. E realmente esta parceria Rússia, China e Irão é um bloco oriental que, segundo os códigos da Torá, poderá fazer despoltar um grande conflito, que será a tal guerra final, que eles imaginam, ou melhor, admitem que poderá ter o seu epicentro no Médio Oriente, em Israel, possivelmente, portanto, a questão entre Israel e o Irão, etc. Mas o que é que nós estamos a ver agora? Estamos a ver a formar-se dois grandes blocos. A Europa juntou-se aos Estados Unidos, a NATO, portanto, está a construir aqui um bloco ao Ocidente, e a Rússia está-se a encostar à China, a China anda ali assim um bocado com a questão de Taiwan. Portanto, o que é que estamos a ver? Estamos a ver exatamente a formar-se este Oriente e Ocidente na boca da serpente. Mas, curiosamente, a Chuncha, quando surgiu nesta minha vivência, uns anos depois, inverteu a frase e disse: como você se lembra, pela boca da serpente, o grande do Ocidente engolirá o grande do Oriente. Ora, isto baralhou completamente a minha mente, eu fiquei completamente desorientado, não sabia como interpretar aquilo. Como é que eu hoje vejo isto? É que a Chuncha e a Adeni estavam em oposição. Portanto, a Chuncha, de certa maneira, estava a fazer contra-informação. E o que é que vemos hoje na Ucrânia? Neste conflito? Vemos uma guerra de informação. Portanto, eu também fui, digamos assim, triturado por um jogo entre seres negativos e positivos, e daí, assim, isto é uma coisa de que eu hoje tenho consciência, na altura não tinha, mas que me desgastou terrivelmente durante 15 anos, porque eu estive como um mexilhão no meio destas águas turbulentas, não é? Portanto, isto é só para dizer, assim, é um exemplo da dificuldade de ter estas vivências, que podem ser muito enriquecedoras, mas são extremamente desgastantes, mas também acho que nos ajudam muito a compreender que o que acontece na Terra, no planeta, não está desligado de coisas que estão a ocorrer noutros planos cósmicos. E eu costumo dizer que isto é uma espécie de sombra do que está a acontecer em planos mais subtis, que é uma grande guerra a ocorrer em planos mais subtis, energéticos, e isto, na nossa geopolítica, digamos assim, é apenas a sombra do que está a acontecer em planos mais subtis. É a chamada Guerra de Orion, que tem milénios, não é? Entre antarianos e reptilianos, sobretudo. E o papel e a Terra, ela tem alguma função nessa guerra? Quem somos nós, afinal de contas? Tem alguma explicação? Você falou em nativos, quem é daqui, quem veio de fora? Como que funciona isso? Pois, eu, como disse, já não sei o que é ser um ser humano. Vamos dizer, estamos humanos. Quem somos nós? Não sei, estamos humanos aqui, estamos aqui a falar como humanos. Mas, apesar de ter aprendido muito com esta vivência, também ganhei muitas outras dúvidas, não é? Portanto, há coisas que se aprendem e outras e os enigmas também são outros, mas continuam, não é? Portanto, eu hoje não sei definir exatamente o que é um ser humano. Até porque se eu sei que há aqui seres híbridos em forma humana, às vezes é fácil distingui-los, outras vezes não, e eles podem estar inseridos na política, na diplomacia e tudo isso, enfim, e muitas vezes com objetivos negativos, mas também há os outros, não é? Portanto, isto é uma guerra
em que há, digamos, muitas agendas, mas basicamente, aliás, os vários partidos políticos são um pouco um xadrez que representam um pouco essas várias agendas no nosso plano. Isto é a minha perspectiva. Há quem admita que o ser humano tem capacidades que foram bloqueadas por seres que, eu não gosto de dizer que invadiram, mas que se instalaram no planeta há milénios atrás, ainda na era Atlante, mas isto, enfim, é a história do planeta, aquilo que para compreendermos isso teríamos que recuar muito e a ufoarqueologia, que é uma outra área da ufologia que estuda sobretudo os vestígios do passado, não é? Está a reformular completamente o conhecimento que se tinha do chamada história, não é? Para mim, é uma coisa óbvia que antes deste ciclo civilizacional houve um outro, o anterior seria o ciclo da chamada Atlanta, o ciclo Atlante, não é? Que teve muitos milénios, portanto talvez muito mais longo do que este que estamos agora a viver. Poderá perguntar-se, mas porquê é que os antarianos estão a intervir no planeta neste momento? Porque eles têm uma ligação à Terra. Eles foram os fundadores da era da civilização Atlante, vieram das Pleiades, segundo se admite, não é? Portanto, na altura seriam seres pleiadianos, entretanto, ao fim de uns milénios evoluíram, portanto, tudo está, no universo está tudo em mutação, não é? Sempre tudo em movimento. Mas, isto é a minha interpretação, posso não estar a ser muito exato, mas por aquilo que eu e outras pessoas que têm contacto com seres afins, julgo que posso dizer com alguma segurança que na origem da civilização Atlante estiveram os antarianos que vieram das Pleiades na altura. Mas depois outra, eu não gosto de falar em invasões, não é? Senão parece que estamos no cinema de Hollywood. Houve outras migrações cósmicas. Portanto, é como na Terra, o que está em cima é como está em baixo, não é? Ou seja, as migrações que ocorrem de um país para o outro são as migrações que ocorrem num plano mais amplo no cosmos. Portanto, houve, na era Atlântica, que percorreu vários milénios, migração de seres bastante bélicos, negativos, fala-se nos reptilianos, que se consideram os donos da Terra porque de facto dominaram-na, não é? E depois vêm os Anunnaki, que enfim, estudos levaram à ideia de que foram, digamos assim, os responsáveis por manipulações genéticas que deram origem ao Homo sapiens sapiens, de que nós somos herdeiros. Portanto, isto é, assim, há muitas interpretações, mas assim, em linhas gerais, eu diria assim, para percebermos por que razão é que os antarianos estão agora a intervir. É que eles têm uma ligação ao planeta Terra nessa origem da civilização Atlante. Depois a civilização Atlante, com a instalação de seres negativos, houve grandes conflitos, como estão a acontecer agora, e a civilização Atlante sucumbiu. Portanto, penso que estaremos num fim de ciclo civilizacional também, não quer ser apocalíptico nem catastrófico, mas isto é cíclico, não é? E é um período muito complicado que estamos a viver, isso. Acho que nenhum de nós tem dúvidas sobre isso. Isto para dizer que não só eles têm essa ligação milenar à Terra, mas deixaram aqui descendência. E, portanto, há aqui, em forma humana, descendentes de antarianos. E eles vieram também resgatar esses seres, caso haja um conflito mais grave, mas, ao mesmo tempo, tentar salvar o planeta. Porquê? Porque se o planeta, numa loucura humana, for destruído, porque, enfim, hoje a energia atómica que existe e o armamento atómico dava para destruir não sei quantas dezenas de planetas como a Terra, não é? E esse risco é iminente. Hoje sabe-se que muitas ogivas nucleares são neutralizadas quando aparecem OVNIs, portanto isso é uma coisa que está factualmente demonstrada pela ufologia.
eles têm o cuidado de evitar que isso aconteça. Porquê? Em primeiro lugar, porque o extermínio de um planeta vai criar grande desequilíbrio no sistema solar e possivelmente muito mais do que isso. Por outro lado, há outros seres aqui. Não são só, o planeta não é nosso, como muitas vezes supomos. Portanto, eu não estou a falar só dos animais, em escalas biológicas, digamos assim, menos evoluídas ou menos complexificadas, não é? Mas há seres que nós não vemos e que estão aqui. Há bases. E, portanto, eles têm que preservar isso. E agora vou revelar, porque já me foi permitido revelar isso. Qual é o plano antariano? Para quem está mais familiarizado com a ufologia, constata-se que houve uma época, anos 60, 70 sobretudo, de avistamentos de naves. Depois houve a fase das abduções e dos contactados, que eram contactados, digamos assim, mediunicamente. E agora a fase dos híbridos. Na minha interpretação, isto faz todo sentido. Porquê? Primeiro vieram as naves, eles instalaram-se em bases, muitas vezes submarinas, a maioria delas, vieram as abduções, dessas abduções, uma geração depois, já temos cá híbridos. Portanto, tudo isto faz sentido, é uma etapa. Mas qual é o objetivo? É de melhorar a humanidade. Ou seja, fazer com que os seres humanos, no instinto destrutivo, que põem em risco o planeta, de uma forma pacífica, não bélica, e sem se dar conta, por isto foi um plano totalmente secreto, não é? Tinha que passar despercebido para funcionar, mas hoje acho que já se pode revelar que há muitos seres aqui mudados, as novas crianças, com que os psicólogos tantas vezes lidam, os educadores, os pais, as crianças, com capacidades paranormais, parece que nascem ensinados, tudo isso. Portanto, essas novas crianças são já seres híbridos que vêm com outra relação com o planeta. E, portanto, ao fim de um plano, isto é um plano geracional, há uma faixa da humanidade que está melhorada geneticamente para cuidar do planeta e não para o destruir, para usufruir dele apenas, não é? E destruí-lo. Portanto, essa é uma mudança muito subtil que está a ser feita, que foi feita. O problema é que seres da antiluz, seres negativos, estão a fazer o mesmo. E então vêm aquelas crianças que pegam numa metralhadora e vão para uma escola e matam não sei quantas pessoas. Portanto, há o outro lado. Estamos no plano da dualidade. Este plano da dualidade é energizado pelo polo positivo e negativo, não é? Em planos superiores a coisa não funciona assim, mas aqui funciona. E, portanto, o problema é esse. Para onde é que as coisas vão? O fiel da balança vai, o prato da balança vai cair? Eu não sei dizer, nem eles. Depende do livre-arbítrio humano, da chamada massa crítica.